Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os pontos mais graves da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. São estas coisas que era preciso praticar sem omitir as outras. Condutores cegos, que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Esse evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 23, versículos 23 e seguinte. Jesus frequentemente tinha esses embates, né, entre ele e os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles viviam sim uma aparência de pessoas piedosas, mas no seu interior eles não tinham piedade. A lei era clara naquela época que todo o dízimo tinha que ser pago no templo. Por quê? Como é que funcionava o dízimo, né, naquela época? Veja, das 12 tribos de Israel, apenas 11 receberam a herança. Se não me engano, a tribo maior era de Judá e a menor, eu tenho certeza que a menor era de Levi. A tribo menor ficou então incumbida de zelar pelas coisas do templo e administrar o dízimo, dando esmola aos desvalidos, às viúvas, né? Enfim. Acontece que os hipócritas, fariseus e escribas, então eles pagavam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que eram coisinhas pequenas, e do resto eles desviavam. Eles desviavam. Então Jesus aqui vai condenar essa atitude. Por quê? Porque aqui Jesus diz: desprezais os pontos mais graves, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que seria aqui a justiça, no meu ponto de vista? Ora, se Deus me deu uma colheita abundante, o necessário era que eu também desse de forma abundante os 10%, né? Que era o que Deus pedia na época, para o qual o dízimo era destinado, era para ser desse jeito naquela época. Eu não vou entrar na questão hoje como é o dízimo, esquece. Eu estou dizendo como era naquela época e o porquê que era os 10%. Porque das 12 tribos, uma era sustentada pelas 11 e ainda tinha que sustentar o templo e dar oferta, né, para os desvalidos. Então isso seria parte da justiça. Eu estou devolvendo para Deus o que Deus me deu, parte do que Deus me deu, 1/10 do que Deus me deu. E a misericórdia? A palavra misericórdia, a etimologia da palavra misericórdia significa que eu sou miséria e o coração de Deus age sobre a minha miséria, então acontece ali uma misericórdia. Como é que eu vou ser misericordioso para com Deus se Deus não tem miséria? Mas eu pagando o dízimo de uma forma como foi prescrita aqui na lei, eu estou sendo misericordioso para com o outro, para com o miserável, a viúva, aquele que precisa. Então, o meu coração está agindo sobre a miséria dos outros, dos que são, digamos assim, menos afortunados do que eu. Eu estou sendo misericordioso para com ele. Ora, automaticamente, tudo aquilo que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo para Jesus também. Então, eu estaria sendo misericordioso para com Deus, sendo misericordioso para com o próximo. E a fidelidade. Todo esse sistema que Deus colocou aqui do tempo de Moisés, né, do dízimo, de todos esses preceitos, era para que o povo fosse fiel a Deus. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? E é por isso que Jesus condenava essas atitudes hipócritas, demonstrando que era muito mais importante que o interior da pessoa, que a alma da pessoa se aproximasse de Deus, do que tudo isso daqui. Jesus veio para aprimorar tudo isso, porque o importante é salvar a alma das pessoas, né? Mas nesse dia de hoje, Jesus quer nos fazer uma pergunta: e como está o teu dízimo, né? Entenda, eu não quero que entrar no dízimo monetário nessa parte, porque existe muita discussão sobre isso. Muitas igrejas entendem de uma forma diferente. Mas eu quero te pedir do dízimo do teu tempo. Quanto tempo Deus te dá no dia? São 24 horas. Quanto tempo você devolve para Deus, amando a Deus?
em oração, refletindo sobre a palavra, sendo misericordioso para com a gente mesmo, porque no tempo que eu estou estudando a lei, eu estou refletindo a lei, eu estou numa oração de intercessão para com o próximo, eu estou agindo, em primeiro lugar, eu estou me aproximando mais de Deus, entende? Eu estou deixando Deus me amoldar, eu estou permitindo que Deus vá me burilando. Seja fiel, pelo menos no dízimo do teu tempo nesse dia de hoje. Deus te abençoe. Tenha um santo dia.